Agora, uma irmãzinha me fala assim: doutora Neuza, quando a senhora estava dando aula sobre Leviatã, essa mulher assistiu a aula lá com o pastor Emerick, Alcione Emerick, lá de Vitória. Ela foi fazer curso lá. E quando a senhora estava falando sobre Leviatã, olha, parecia que a senhora estava descrevendo a minha igreja. Né? E ela começou a descrever aquilo que acontecia dentro da igreja. Havia um complô dentro daquela igreja. Eu fui lá depois. Fui convidada para ir. Havia um complô. Havia um grupo de levitas, todos nariz lá para cima. O que é isso? Orgulho, vaidade, espírito de exibicionismo, né? E quem liderava isto era uma outra pastora, que era contra a esposa do pastor. Ai, Deus, você está falando dos negócios. Eu tenho que falar. É meu problema, é teu problema. Essa é a igreja de Jesus aqui na terra. Nós temos que chorar por eles. Vocês estão entendendo? Não é porque nós somos melhores e eles são ruins, não. O problema deles são meus problemas. A minha vergonha é a vergonha deles também. Vocês estão entendendo, né? Ok? Então, essa mulher, contando toda essa história, depois ela disse assim: você sabe, pastora, eu estava um dia entrando no salão e o grupo dos levitas estavam todos ensaiando. Eu vi o grupo de levitas com echarpe. O echarpe era diferente. Eu falei: olha, todos agora estão com um echarpe assim meio marrom. E ela foi se aproximando e de repente ela percebeu, na visão, que não era echarpe. Eram todos serpentes. Olha, irmãos, são experiências estranhas, né? Você pensa assim: isso não acontece na minha igreja. Realmente vamos cuidar para que essas coisas não venham a acontecer. Mas pode acontecer. Por isso nós temos que estar muito, muito, muito bem atentos para não sermos vítimas da influência de Leviatã. Agora, veja só. Dr. Rony Chaves, apóstolo Rony Chaves. Então ele começa a compartilhar. Quando ele começou a trazer aquela visão da Santa Convocação, na realidade quem teve essa visão da Santa Convocação, nos dias de carnaval, oferecer a Jesus 120 horas de adoração contínua. É do apóstolo Davi Alves. Estão me ouvindo? Não é? E isso casou muito bem com a visão que o apóstolo Rony Chaves tinha. Os dois começaram a trabalhar nisso. E ele disse o seguinte: que ele viu sobre o Brasil uma serpente. E a serpente enorme, sobre toda a América Latina, vamos dizer assim, sobre a América. A cabeça dessa serpente estava lá na fronteira, Paraguai, Argentina e Brasil. Vocês sabem onde é que é? Todo o corpo atravessando sobre Brasil, Colômbia, passando por Guatemala. E o rabo dele, dessa serpente, estava lá no Canadá. E ele começou a orar. E ele começou a descobrir o seguinte: que a adoração verdadeira, quando o homem, quando a mulher, quando o grupo, quando a igreja começa a adorar a Deus na genuína adoração. Não adoração irresponsável, mas genuína adoração. Sabe por que eu falo assim? Por que eu estou falando? Tem genuína adoração e tem genuína adoração de qualquer jeito? Tem. Deus me mostrou. Não é? Nós estávamos falando sobre um congresso que era muito abençoado. Não era um congresso de grande número de pessoas, era um congresso pequeno. Alguém falou: foi muito bom, né, pastora? E só que ele fala uma coisa. Mas só que na adoração também foi muito bonita. Mas na hora da adoração, eu vi a rainha do céu crescer. O que é isso, pastor? Eu falando com ele. Como que a rainha do céu pode crescer se todo mundo que estava naquele lugar era um povo sério, era um grupo seleto, estava adorando a Deus? Como é que pode crescer a rainha do céu no meio daquele povo? Eu fiquei brava. Era eu que estava organizando também. Não, eu não aceito essa visão. Fiquei até de mal dele. Ele é homem de Deus. E depois eu fui orar. Deus, o que está acontecendo afinal? Sabe, irmãos, nesses congressos, tem muita gente que tem visão. Você tem que receber, tem que orar em cima. É verdade? É mentira? É invenção? Alguém está querendo chamar atenção? E tinha algumas visões mais ou menos nessa área, sabe? Eu falei: como é que é? E realmente Deus mostrou. Muitas vezes, na adoração, nós não adoramos a Deus. Estamos cantando a música, etc., de boca para fora. E quando é assim, adoração fazer de conta, quem vai ser exaltado é a rainha dos céus. É aquela que se coloca no lugar da Maria, que no Brasil quer se chamar de Aparecida, de Medianeira. Aqui em João, não sei quem é. Como é que é? Matro? Senhora do Patrocínio. Então, irmão, todas as senhoras, elas são representantes da rainha dos céus. E ela é terrível. Está até no Japão. Está na China. Na China chama Kuan Yin. No Japão chama Amaterasu. Vai para Egito chama Isis. Vai para Índia chama-se Shiva. Todo lugar ela está. Ela parece onipresente. Mas é ela que estava crescendo. Não era Jesus que estava crescendo. Vocês estão entendendo?
Por isso que o apóstolo Rony Xavier dizia: a verdadeira adoração derrota Leviatã. Agora, vamos pensar um pouquinho. O que está acontecendo com o grupo de adoradores? Ou aqueles que tentam adorar? Olha, eu fui muito abençoada por vocês. Aqui hoje. Sabe? Mas hoje, alguns cantores estão se colocando como ídolos. Cantores gospel virou ídolos. Igualzinho que acontece no mundo, não é verdade? O que acontece com o coração de Deus quando é assim? A idolatria hoje corre solta dentro da igreja evangélica. Não existe nenhuma imagem por aqui. Existe? Não tem. Mas você pode ter no teu altar da idolatria, você pode ter numerolatria. A nossa igreja tem que ser grande, tem que ser grande, tem que ser grande, tem que ser. Nós temos que alcançar uma multidão. É uma competição. Aqueles pastores que estão lutando por alguma razão, uma igreja pequena, se sentem inferiorizados. Sabe? Irmãos, nós estamos passando por tempos difíceis. Eu sempre brinco assim. Qual a diferença de você adorar o seu pastor Antônio e adorar o Santo Antônio? Como é que está o teu coração? Porque todas estas coisas magoam o coração de Deus. E muitos dos cantores querem um cachê alto. Eu não vou cantar se não me pagam 120 mil reais. São ídolos. Olha, deixa-me dizer uma coisa. Nosso Deus não brinca. Estes não herdarão o reino de Deus. E onde é que a gente vai parar? Se não herda o reino de Deus? Onde é que a gente vai? Vai para o inferno. A gente não gosta de falar, né? Mas tem antipatia, fica falando de inferno. Mas Deus vai cobrar de mim. Deus vai cobrar de mim se eu não falar. Vocês estão entendendo? Agora, como é que Leviatã se fortalece no Brasil? Na época de carnaval. Isso ele mostrou bem claro. Há uma invasão de imundície que vem ao Brasil na época de carnaval. Por causa da música profana, por causa das danças sensuais e por causa de todo tipo, porque eles liberam. É liberação geral de todo quanto a perversão. É ou não é, minha gente? E que mais? Violência, derramamento de sangue. Né? Esses são os alimentos que engordam, faz crescer Leviatã no nosso Brasil. E quando nós damos uma olhada para o Brasil, irmãos, tudo que ele semeou acontece e nós estamos colhendo. Só que existe um Deus, aquele que está sentado no alto e sublime trono, que deu a sua vida por nós. E toda vez que nós enfrentamos situações dificílimas, podemos dizer, mas Deus, tá certo? Ele é aquele que verdadeiramente vai trazer solução. Através de quem? Ele tem um exército lá de não sei quanto. Não, o exército de Deus está aqui. Está aqui. Não é verdade? E nós temos que nos limpar e nos preparar como exército de Jeová Sabaoth. Só que eu tenho que falar mais alguma coisa. Leviatã tem uma característica. A característica de Leviatã é realmente orgulho. Em Jó, ele diz que ele é o cabeça dos altivos. Mas antes de ir para Jó, eu queria ler alguns lugares, porque até agora só li o capítulo 27, né, de Isaías. Deixe-me ler Jó capítulo 3. Dá para você abrir? Eu tenho que dar uma base bíblica. A gente foi falando e Jó capítulo 3, Jó estava tão decepcionado, porque recebeu um castigo terrível da parte de Deus, né? Sofreu feito não sei o quê. Então Jó amaldiçoou o dia que ele nasceu. Jó 3:8 diz assim, versículo 1 começa assim: depois disso Jó abriu a boca, amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo, eu vou ler aqui, versículo agora 8, amaldiçoem, versículo 8, aquele dia os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o Leviatã. Fiquem escuras as suas estrelas matutinas, espere ele em vão pela luz do sol e não veja os primeiros raios da alvorada. Ele está dizendo assim, eu estou numa situação tão infeliz, Deus me atacou de um jeito terrível, eu não devia nem nascer, o dia que eu nasci deveria ser amaldiçoado, né? E é um outro capítulo 41, isso é Deus falando com Jó, fala assim, alguns de nós lemos a história do Jó e falamos assim, não vale, ele era tão bom, como é que Deus permite uma coisa dessas? E muitos de nós não entendemos o drama de Jó, mas aqui
ele fala assim, agora da boca de Deus fala assim, você consegue pescar com anzol o Leviatã? Ou prender sua língua com uma corda? Consegue fazer passar um cordão pelo seu nariz? Ou atravessar seu queixo com um gancho? Eu estou citando o nome Leviatã na boca do Senhor, tudo bem? Não é? Aqui está, é uma outra citação. Agora, nós temos mais 2 salmos. Salmo 74, ele diz assim. Porque a gente queria ter um manualzinho dentro da Bíblia, só falando de Leviatã, né? Seria mais fácil, mas a gente tem que pescar. 74, 14. Mas eu vou ler do versículo 13. O salmista fala assim, Salmos 74, 13. Tu dividiste o mar pelo teu poder, quebraste as cabeças das serpentes das águas, esmagaste as cabeças do... Como é que está no teu? De Leviatã, e o deste por comidas às criaturas do deserto. Agora, vamos para Salmo 104, 24 e 28. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis um mar imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também, o que está escrito aí? O Leviatã, que formaste para com ele brincar. Interessante, sabe, irmãs? Eu vi o Leviatã daquele jeito, na praia. Eu acho que era a Praia Grande. Ainda jovem, fui à praia e de repente eu vi era uma serpente, grande, grande, grande. Uma visão, rapidamente passou por lá. Serpente aquática, né? Agora Deus, por que Deus faz essas coisas? Para dizer que nós temos que enfrentar, que isso não é invenção. E há pesquisas, o pessoal tem pesquisado muito sobre isso, e eu quero dizer, são todas essas características que eu já chamei a atenção de vocês, mas tem mais uma, eu falei que é orgulho, lembra? Ele é o cabeça dos orgulhosos, ele é orgulho, orgulho, orgulho puro. E tem um outro, inveja. Tomás de Aquino disse, nos seus estudos, ele disse, Leviatã tem como característica inveja. E vamos voltar agora para Jó 41. Você pode pensar assim, eu não quero nem saber. Eu não vou atrás da violência, eu não vou atrás da briga, eu não vou ser orgulhosa, eu não vou ficar atrás da perversão sexual. Meus irmãos, vamos tomar muito, muito, muito cuidado. Porque ele está às nossas voltas, só que Jesus é bom, né? Ele é a vitória contra Leviatã. Tudo bem? Amém? Então, ele diz aqui que ele é... Ah, não. A gente pensa que está num lugar, está no outro. Versículo 33. Nada na terra... No, capítulo 41, inteirinho é estudo de Leviatã. É a descrição de Leviatã. Tudo bem? Mas no versículo 33, nada na terra se equipara a ele, criatura destemida. Numa outra tradução diz assim, ele foi criado para não temer nada, não ter medo de nada. Só ele. Diante dele tem que se calar, né? Tá certo? Mas não tem medo de nada. Agora, com desdém, olha todos os altivos. Reina soberano sobre todos os orgulhosos. Agora, irmãos, quantos de vocês são líderes aqui na igreja? Levante a mão. Não estou falando pastores. Você tem algum cargo de liderança? Pastores também, por gentileza, levante a mão. Você tem alguma função dentro da igreja? Levante a mão. Você sabe de uma coisa? Nosso problema dos líderes é o problema de orgulho. Por isso que Deus falou para o apóstolo Arles, pega a toalha. Pega a toalha. Tem que lavar o pé dos outros. É para servir. Temos que governar, mas temos que servir. Mas quanto mais Deus nos dá a graça e Deus nos abençoa, nós começamos a sentar em cima dos nossos sucessos e vitórias. E a gente começa a pensar que Deus nos deu aquela vitória, Deus nos usou para a cura de uma pessoa, a cura da outra, porque nós somos os bons. Sabe o que Jesus disse? O Filho do Homem nada faz, a não ser ver o Pai fazer e fazer igual. Fala comigo, o Filho do Homem, é Ele, Jesus. Filho do Homem nada faz, a não ser ver o que o Pai faz e fazer igual. Ele vivia isso. Ele não fazia nada independente do Pai. Por isso que ele podia dizer, o Filho do Homem nada faz a não ser ver o Pai fazendo e fazer igual. Isso está em João capítulo 5. Mas depois, João 15, ele fala assim para os discípulos, sem mim, nada podeis fazer.
Porque ele vivia essa verdade. Eu não faço nada. Só faço aquilo que eu vejo meu pai fazendo. Eu só faço aquilo que o pai está fazendo. Só faço aquilo debaixo do comando do pai. 100% dependendo do pai. Está me ouvindo? Isso que ele fazia. E assim ele não errava, né? Mas nós erramos tanto. Porque nós queremos fazer na base da nossa força. Eu vou fazer e vou acontecer. Deixa comigo. Você não vai fazer nada, irmão. Quando nós estivermos com essa atitude, a gente só atrapalha Deus. Quantas vezes Deus fala, você quer dar licença, Deus? Tá bom, Deus, tá bom, por favor. Não é? Você quer fazer demais. E a palavra de Deus diz que orgulho precede a queda. Deus começa a nos usar um pouquinho e fica igual a Leviatã. Fica com a cara de Leviatã. O apóstolo Otávio estava dizendo, você olha naquele cadinho da prata, né? Ainda vê você. Pior quando ser e só vê Leviatã, né? Porque ele é orgulhoso. Deus, foi eu que falei. Deus, foi eu que liderei. Deus, foi eu que curei. Senhor, fui eu que libertei. Estou falando porque ele é Ministério da Libertação. E eu faço parte do Ministério da Libertação. Mas você não faz nada. Deus usa qualquer pessoa quando Ele quiser. Você lembra que Ele usou um burrinho para falar com o profeta? Usou o burrinho. Ele quer nos usar a despeito de nós. Nós vamos ter que prestar bastante atenção. Amém, irmãos? Que sejamos homens e mulheres de verdadeira adoração. E sejamos verdadeiros homens e mulheres que saibam amar a Deus e andar como Jesus andou. Você lembra da oração que eu fiz? Nós fizemos. E nós vamos nos envolver com a capa mais importante, que é a capa da humildade do rei servo. Servir. Servir os outros. Verdadeiramente nós precisamos. Entende? Mas, irmãos, ontem eu estava dando aula e falei assim, para haver uma libertação pessoal, nós precisamos querer ser liberto. Estar disposto a confessar todos os pecados. Para podermos desligar de todos os comprometimentos com Satanás. Quebrar todos os pactos que nós fizemos. Tudo bem? Amém? E a mesma receita é aplicada à cura da igreja. O pastor estava falando comigo que ele estava lendo um livro. Perdão, eu nem pensei em trazer meus livros, porque tem um livro chamado A Noiva Restaurada, onde eu falo sobre a igreja doente que tem que ser restaurada. Eu vou contar rapidinho uma coisa. A igreja pode ser uma igreja que está amarradinha, está aprisionada, está doente. Eu vou dar um exemplo. Olha, irmãos, um pastor chegou e falou assim comigo, eu não sei o que eu faço. Neuza, a minha igreja não cresce. A minha igreja está sempre do mesmo tamanho. Eu estava numa outra cidade, eu vim para cá, e eu uso o mesmo método de lá, porque lá a igreja estava dinâmica, estava crescendo, me mandaram para cá. Essa igreja não cresce. Então eu falei assim, olha pastor, você tem que fazer uma lista do pecado da igreja, e entrar com a liderança em arrependimento profundo por cada um dos pecados. Sabe o que ele falou? Mas minha irmã, essa igreja tem 50 anos. E só tem 25 membros. Eu falei, meu Deus. Irmãos, eu falei, não vou poder estar com você, mas vou mandar uma pessoa para cuidar desse caso. Ele cuidou. Um ano depois, eu tinha já esquecido dele. Me encontrei com ele e falei, como é que está, pastor? Ele falou, eu já curei aquela, estou indo curar a outra. Mas que bênção. Conta para mim o que aconteceu. Ele fez o retiro, como eu tinha falado. Você fez exatamente aquilo que eu falei. Eu fiz tudo aquilo que você falou. Arrependimento. Confissão de pecado. Vocês estão entendendo? Uma pessoa que quer libertação pessoal tem que querer. A pessoa tem que querer. Não é a vovó que falou. Não é o papai que falou. Não é o pastor que falou. Você tem que passar por libertação. Você tem que querer. Da mesma forma, uma igreja doente, o pastor tem que querer. A liderança tem que querer. Estão entendendo? Para quê? Arrependimento do pecado. E aquele fim de semana, aquele povo caprichou no arrependimento. Daí, depois daquilo, o povo que morava ao redor da igreja começou a vir para aquela igreja. E de repente a igreja virou 150. E uma mulher disse assim, engraçado, eu moro neste lugar há 42 anos. 42! Eu nunca percebi que tinha uma igreja aqui. Vocês estão me ouvindo? Cada pecado, aí a gente entra em uma série de explicações mais complicadas, mas cada pecado da comunidade daquela igreja foi atraindo um véu negro naquele lugar, o véu foi aumentando, e a luz daquela igreja desapareceu. Então a vizinhança nem sabia que tinha igreja lá. Mas quando, através da confissão de arrependimento, foi retirado,
a luz voltou a brilhar. Estão me ouvindo? É um pequeno exemplo.